E aí galera, tudo bem com você? Meu nome é Lucas e este é o Robson. Nós estamos no canal Saiba Mais, o seu jeito, o nosso jeito de estudar a Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre o que é igreja. Vamos falar sobre a gente, querendo ou não, né? Somos igreja. Pois é. Pra que serve? Eu preciso de igreja? O mundo precisa de igreja? Você é igreja? Eu sou igreja? Tem muita gente que fala que ama Cristo, mas odeia a igreja. É, e tem muita gente que não só fala, né? E odeia mesmo. Será que ela entende o que é igreja quando ela fala que odeia a igreja? Será que eu odeio a igreja de verdade ou a ideia de igreja que apresentaram pra ele, né? Eu acho que a gente tem que perguntar pra Bíblia o que é. É uma boa. Então, primeira coisa, coloque aí nos comentários qual é a sua ideia de igreja atualmente. Neste momento, você precisa colocar aí, porque agora a gente vai então para a ideia de igreja que a Bíblia apresenta. E essa ideia está lá em Gênesis, não é isso mesmo? Qual é o texto de Gênesis? Vamos começar de cara com o primeiro texto de fato que a Bíblia fala sobre igreja, que está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Tá falando para a serpente aqui, né? Exatamente. Entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Jesus está falando de cara quando ele sentenciou Satanás que haveria aqui um conflito e haveria dois povos. E esse povo todo, que é descendente da mulher, ele está conectado com uma pessoa, o seu descendente, que é Jesus. Mas ele fala que tem dois povos aqui. Há uma descendência dessa serpente entre a tua descendência e fala do seu descendente e fala que vai ter uma briga entre eles. Ou seja, ele de cara inaugura o fato de que haveria um elemento no mundo que conecta a vontade de Deus e transmite ela de cara. Pode parecer meio estranho, mas esse conflito não começou aqui, né? Este conflito entre uma descendência de Deus, um povo de Deus e também uma descendência da serpente. Porque obviamente que a gente não está brigando hoje em dia com serpente. Mas o que seria a descendência então da serpente? Ele está falando do conflito entre duas vontades, entre dois governos. Mas é muito interessante que não é só separar quem é e quem não é. É uma separação do que é e para que é. Se você continuar um pouco na Bíblia, no livro de Gênesis, a gente já vai ver algumas coisas interessantes ali. Só citando, por exemplo, Noé. Noé foi um pregador. E ele chama pessoas não apenas para um lugar, mas para uma nova proposta, para aquilo que o mundo não está aceitando. Então você tem uma pequena congregação dentro da arca. Um grupo pequeno de pessoas que se alinharam no propósito de aceitar que havia uma salvação. E essa salvação vinha de Jesus. Há uma outra forma de pensamento. Só vou retomar um outro ponto. Antes de Noé, ali em Gênesis 4, já aparece a descendência de Caim e depois a descendência de Sete. E aí, no momento que finaliza ali a descendência de Sete, no final do capítulo 4 de Gênesis, aparece de que a partir daquele momento começou a se invocar o nome do Senhor. E a gente vê que Noé vem dessa descendência de Sete. De um povo. De um povo. Então, desde o início da humanidade, há essa relação entre dois povos. Então, podemos dizer que essa descendência da serpente é de humanos e não de serpentes? Claro, com a mais absoluta certeza. E o que diferenciaria ali a eles não é somente o fato de invocar o nome de Deus, mas também o propósito deles na Terra, certo? Sim, e o invocar o nome de Deus tem a ver com eu quero fazer tua vontade. E qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que a gente se alinhe com ele, com o governo dele, que seja, a gente diz em outro vídeo e digo pra você, que a gente se regozije e tenha felicidade nele. Tem um episódio em Gênesis 11 que fala da Torre de Babel, e a Torre de Babel são todas as famílias da terra se unindo para os seus empreendimentos, para a sua própria vida, para o seu jeito, desde que Deus não participe com isso. O legal é que o mais interessante disso tudo não é só como que Babel se constrói, mas como Deus responde. E a resposta de Deus a Babel, se a gente vê a história da Torre de Babel no capítulo 11, a resposta de Deus a Babel está no 12. Se no capítulo 11 você tem as famílias da terra se unindo e se perdendo num propósito que Deus não quis, no capítulo 12 do livro de Gênesis, no verso 3, Deus chama uma pessoa. Então ele não contragolpeia uma torre com outra, uma torre com um templo. Ele contragolpeia uma atitude com um povo. Ele diz assim para Abraão: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Portanto, o propósito daquele povo não era ser simplesmente um povo separado, distinto, de dizer sou melhor do que você, mas ele tinha uma função de abençoar aqueles que não estavam vivendo a plenitude da bênção. É muito importante você e eu pensarmos nisso todo dia, de que ser igreja, ter igreja, fazer parte de uma igreja não é ser especial a despeito dos outros, mas é ser especial
para o outro. Você tem dois povos, mas um povo não está guerreando contra o outro. O povo de Deus está guerreando para ganhar este outro. Olha o que Deus diz para Abraão em Gênesis 15. Gênesis 15, versículo 16, quando ele fala da promessa da terra prometida, onde eles iriam chegar. Do 16, pode ler, por favor? No 15, 16? Isso. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Você vai voltar para cá e vai tomar posse dessa terra, mas não vai voltar agora, porque eles têm ainda muita chance de se salvar. Portanto, você vai lá. Deus levantou a igreja, e a igreja é específica, ela é singular, mas ela não é especial a despeito dos outros. Ela é especial por causa dos outros. E a função da igreja é os outros, na verdade. O bem da igreja existe por causa do mal na terra. Ele é um bem que sai em conquista, né? O domínio do bem. E é interessante que você falou aí sobre a contraproposta de Deus, que veio chamando Abraão e contrapondo, obviamente, ali as pessoas de Torre de Babel que queriam se fixar em um único local. Abraão, ele era um nômade, né? O chamado de Deus para Abraão começa com: sai da casa dos teus pais. Sim. E vai para a terra onde eu te mostrar. Então, Deus chamou Abraão para ser primeiramente um nômade. E a gente às vezes quer ficar dentro da igreja esquentando o banco. Cara, o que você ia dizer sobre isso? Duas coisas interessantes. Deus chama Abraão, e Abraão, a princípio, tem uma vida nômade, mas não é o propósito dele ser nômade. Ele sai da tua terra, da tua parentela, e vai para um local que eu te mostrarei. Então, qual é assim, então, esse nomadismo de Abraão? É interessante quando a gente acompanha essa história de Abraão, é que ele está indo para um destino específico, que é a fundação de um lugar específico. Mas o caminho que ele faz até chegar lá, ele vai salvando todo mundo e vai proclamando o nome de Deus em todo lugar onde ele passa. Você tem na história duas perspectivas de expansão. Quando a gente olha de Abraão para frente, há um local, e esse local é um local atraente. Então, a glória de Israel, podemos dizer assim, ela faz com que os povos da terra sejam atraídos a ela como de fato atraiu. Quando a gente chega na igreja continuada depois de Jesus, e por favor, atente para isso, é a mesma igreja. É a mesma igreja. A igreja depois de Jesus, ela vai. Não são duas igrejas diferentes e não são dois propósitos diferentes, são duas estratégias diferentes. A primeira estratégia é trazer, a segunda é ir. Então Abraão atrai e os filhos de Abraão atraem em Jerusalém. Depois eles se expandem. Então, no Antigo Testamento a gente tem, por exemplo, Salomão, que com sua sabedoria atraiu inclusive a rainha de Sabá para entender um pouquinho mais de como funcionava ali, não só o reino de Salomão, mas também quem era Salomão, quem é que dava essa sabedoria a Salomão. E aí no Novo Testamento a gente tem Paulo, o apóstolo Paulo, que sai do povo ali de Israel e vai para toda a Europa ali na questão Roma, enfim, Turquia, essas cidades, esses países hoje em dia que a gente conhece por esses nomes, mas que na época tinham outros nomes. Ele sai para pregar o evangelho nessas áreas. Jesus disse, né? Portanto, ide. É uma expressão que a gente fala muito de igreja como hospital. Cara, eu não curto isso. Por quê? Você nunca se sentiu doente na igreja? Porque o hospital é um lugar estático, onde as pessoas vêm, se curam e vão embora. Mas a igreja, se for hospital, é um hospital militar. Qual a diferença? Ela não tem a função apenas de você chegar e se curar, porque uma pessoa vai lá, se cura, e o que acontece depois? A igreja é um exército em batalha. Ela não é só hospital. Ela está ali avançando contra o mundo mal e dizendo para as pessoas que existe uma forma muito melhor de viver se for viver no governo de Deus. A igreja é um reino avançando. É um reino império avançando. Em conquista. Eu gosto muito dessa visão, porque obviamente tem toda essa questão de unidade, tem toda essa questão do vigor de um exército, mas eu gosto de fazer um contraponto, porque obviamente que as armas desse exército são armas diferentes. E aí a dica de quais são as armas da igreja está neste chamado de Deus para Abraão, lá em Gênesis. Ou seja, eu te chamei para você ser uma bênção para outras pessoas. Exatamente. Então, não um exército que guerreia, mas um exército que abençoa. Cara, isso aí. Se você tem pensado sobre a igreja, tem mais que você pode pensar e fazer. A Bíblia nos chama para ser igreja. Um povo. Não placa. Que concorda com Deus. Não placa, né? Não placa, não para esquentar banco. A placa faz sentido, viu? Faz sentido. Faz sentido. Você não acha a estrada certa sem placa. Tem muita gente falando, não, eu não curto placa. Mas como você achou o caminho? Como que você se une a essas pessoas também? Você só acha estradas com a placa. Você não monta na placa e vai. Mas para ir, você vai precisar de uma plaquinha. Há relevância na placa de igreja? Muita relevância.
O que você deve fazer, e eu te aconselho a fazer isso, é chegar e fazer as perguntas para a Bíblia e mais do que isso, responder aquelas que ela faz para você. Esse conjunto, perguntas que você faz e perguntas que ela faz, te levam àquele que diz para onde você deve ir. Jesus, o dono, o autor, o líder da igreja. Então, com esse pensamento, saiba que você, eu e o Robson somos parte de uma mesma igreja, uma igreja que é o povo de Deus, que foi chamada e levantada por Deus neste mundo com o único propósito, ser uma bênção para outras pessoas. Portanto, vá, compartilhe esse vídeo, seja uma bênção para as pessoas e é isso aí. Assina as notificações para você ficar sempre por dentro do nosso canal. Vamos orar? Querido Deus, obrigado porque o Senhor nunca nos deixou sozinhos. Não nos deixou sozinhos em relação a Ti e não nos deixou sozinhos em relação a outras pessoas que estão Te buscando. Faz com que a gente se una, que a gente se apegue a Ti, que a gente saiba o que o Senhor está dizendo e faça exatamente o que o Senhor mandou. E que essa força que vem de Ti nos acompanhe o tempo todo. Abençoa cada um que está assistindo agora. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E aí, você curtiu o vídeo? É bom demais estudar a palavra de Deus, não é verdade? Então quer assistir um pouco mais de vídeos? Vem aqui, clica nesses vídeos aqui e se você quiser receber materiais, deixa o seu e-mail aqui no link da descrição que vai ser bom demais entrar em contato com você. Valeu! Entra lá, viu? Entra lá! Eita!